Qual o desafio de uma igreja simples? Bem, esse é talvez um dos maiores desafios que a gente vive na atualidade. Jesus deu para a gente só uma tarefa a cumprir, que é fazermos discípulos de Jesus. No entanto, ao longo dos anos, nós fomos criando na igreja uma porção de coisas, todas elas muito boas, departamentos, ministérios, coro, processos de ensino, processos de grupos e tudo isso. E todas essas coisas, obviamente, contribuem para o funcionamento da igreja. Mas a igreja que desenvolve tudo isso e não tem um processo de discipulado, algo que seja diretivo, concreto, profundo e que leve as pessoas a um crescimento, provavelmente está gastando a maior parte do seu tempo, ou talvez todo o seu tempo, simplesmente em atividades, por melhores que elas sejam. Eu digo isso pela minha própria vida, porque nasci, cresci na igreja e ao longo do tempo fui me envolvendo com todas essas atividades, muitos cargos, muitos eventos, congressos, acampamentos, etc. Mas chegou um momento que Deus me fez uma pergunta bem específica. Josué, quantos discípulos você fez? E o que eu fazia era apresentar uma porção de atividades ou cargos ou funções que eu tinha e, na verdade, isso não era a resposta à pergunta que Deus estava fazendo. E a partir disso eu comecei a entender que, apesar de ser um convertido, tinha certeza da minha salvação, eu não tinha entendido exatamente o que era ser um discípulo de Jesus e como eu poderia fazer outros discípulos de Jesus. Isso, na verdade, foi a coisa mais importante depois da conversão que aconteceu na minha vida e eu pude entender então o que significava não só ser um cristão, um discípulo de Jesus, e isso também deu base para a minha liderança, pastorado e tudo mais. Então o desafio da igreja simples é eliminar uma porção de coisas que nós fazemos e que talvez não estejam gerando nenhum discípulo, nenhuma transformação de vida efetivamente. Essas atividades todas simplesmente ocupam a vida das pessoas e isso é comprovadamente constatado através de uma pesquisa que foi feita. Dois pesquisadores nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com diversas igrejas e eles fizeram uma comparação daquelas igrejas que simplesmente mantinham aquele ritmo de atividades e das outras que estavam focando no discipulado, crescendo, não só numericamente, mas crescendo em profundidade na vida das pessoas. E eles descobriram 4 coisas. A primeira coisa que uma igreja simples precisa ter é clareza da visão. Quando a gente não entende o que Deus mandou a gente fazer, que é simplesmente discípulos, isso, obviamente, gera uma multiplicidade de eventos e de atividades que não contribuem para a missão. Depois da clareza da visão, é preciso alinhamento. Todas as atividades, ministérios, departamentos, tudo que a igreja faz precisa ir naquela direção. E hoje o que a gente percebe é que as igrejas estão totalmente dispersas, sem uma visão clara e, além disso, fazendo atividades para todo lado. Depois desse alinhamento é o movimento, ou seja, conduzir todas as pessoas na clareza sobre o que é ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus. Isso não tem a ver com modelo de ministério, você pode usar pequeno grupo, célula, discipulado individual, em mini grupo, em grupo, não importa qual é o modelo. A questão é se, ao final desse processo, você está gerando novos discípulos e especialmente gerando transformação de vida. Então é preciso conduzir todas as pessoas na direção desse objetivo. E por fim, foco. Foco, na verdade, numa das melhores explicações que esses autores dão é abandonar uma série de coisas que você faz, escolher uma, acender o holofote sobre aquela única coisa e se concentrar nela. É mais ou menos como um artista que se dedica a fazer uma bela escultura. Ele pega um mármore, uma pedra, e ele vai eliminando todos os pedaços dessa pedra que ele não precisa. Ao final disso, você tem uma obra de arte. Aquela pedra sozinha não seria uma obra de arte, mas quando ele elimina tudo que ele não precisa daquele bloco de pedra, surge uma obra de arte. O foco é exatamente isso, é quando a sua igreja olha na direção da única coisa que Jesus mandou a gente fazer, elimina todos os pedaços e todas as coisas que você não precisa e se concentra nelas. Então eu quero desafiar você a refletir sobre isso, especialmente a ler o livro Igreja Simples, que é um livro fantástico e que mostra o resultado dessa pesquisa e os fundamentos dela, e compartilhar isso com a sua liderança e começar a avaliar se a sua igreja é uma igreja simples. Você também pode usar a mesma pesquisa que eles usaram para avaliar a sua igreja.
Essa pesquisa está disponível no site www.envisionar.com. Você pode fazer a pesquisa, fazer uma avaliação da sua igreja e verificar se ela é uma igreja simples e qual a distância que tem entre o lugar onde você está hoje e aquilo que você precisa fazer para chegar lá. Eu espero que isso te incomode, que isso te desafie e que você torne a sua igreja simples, focada na única coisa que Jesus mandou a gente fazer. E eu espero que o resultado disso seja a transformação de muitas vidas e um tremendo impacto nesse tempo e nessa geração.